Ministério Kehillah Avad. A serviço da glória de Deus. Palavra Viva Short. As nações que rejeitaram os princípios cristãos, hoje estão em grandes dificuldades. Depois de se multiplicares os teus ganhos e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. A palavra de Deus sempre nos alerta para que nunca venhamos nos esquecer de Deus, e jamais pôr a nossa confiança na nossa própria força, achando que tudo que conquistamos foi pelos nossos méritos pessoais, e nos esqueçamos de dar glória a Deus. Temos visto nações, que outrora foram abençoadas e prosperaram, pois estavam fundamentadas nos preceitos bíblicos, e agora estão se afundando no materialismo ateu, oriundo de filosofias de homem e abandonaram a Deus e a sua palavra. Isso está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, e no Ocidente de modo geral. Falaremos, primeiro, da Europa. A Europa rejeitou os princípios judaico-cristão, e foi tragada pelo ateísmo materialista, oriundo da ideologia da esquerda. E agora, sem um alicerce firme, se dizendo pós-cristã, tem sucumbido às invasões da religião do Islã, da cultura oque, e das práticas de feitiçarias vinda da África. A proporção de cristãos no mundo caiu de 35% para 32% do início do século XX, até aos nossos dias. Em contrapartida, o islamismo está só crescendo. Em pouco tempo o islamismo poderá ser a maior religião do mundo. Os dois grandes continentes cristãos foram a Europa e as Américas. A história da Reforma Protestante começou na Europa e se espalhou para as Américas. Neste mesmo período, mencionado acima, a Europa caiu 19% na proporção de números de cristãos. No início do século XX, 95% da população europeia era de cristãos. Hoje é menos de 76%. Desse número de 76%, que se dizem cristãos, pois nasceram em famílias cristãs, porém, não são praticantes, representam a grande maioria dos 76%. Estas crises que a Europa e os Estados Unidos estão passando, alguns analistas, alguns que se dizem ateus, acham que é devido ao abandono dos princípios cristãos, que eram antes, o fundamento dessas sociedades. Com a perda desses fundamentos, essas sociedades passaram a não ter uma referência sólida, passando a serem tragadas por outras culturas e tradições, vindo com imigrantes de outros países. Nações que antes começaram nos princípios cristãos, abandonaram a palavra de Deus e o próprio Deus, devido à sua prosperidade material, elevaram os seus corações e esqueceram-se do Senhor Deus. Tanto a Europa e Estados Unidos enviaram missionários para as Américas, África, Índia e Ásia. Foi na Europa onde ocorreu a Reforma Protestante com Lutero e Calvino, onde surgiram igrejas tais como Batista, Presbiteriano, Metodistas e outras denominações. Foi da Europa que muitos cristãos, devido à perseguição religiosa, fugiram para os Estados Unidos, dando início a essa grande nação. Na Europa, onde muitos missionários foram enviados para muitos países, inclusive o Brasil, para que essas nações viessem contemplar a verdadeira luz, a palavra de Deus. Muitos morreram pela causa missionária. Se eles pudessem contemplar o que está acontecendo na Europa. Não me refiro às dificuldades econômicas que estão passando, mas sim à decadência moral, apostasia generalizada, e o satanismo explícito, abraçado abertamente por muitas nações, pois se apoiaram nas suas riquezas, e no materialismo, e no desprezo a Deus e da sua palavra. Notícias que se tem da Europa, que muitos locais onde funcionavam igrejas, passaram a ser boate, loja de departamento, ou lugar de lazer. Hoje se sabe que na Europa tem mais mesquita do que igrejas cristãs. O islamismo sutilmente tem tomado o espaço, que antes era do cristianismo. Tais dificuldades são um alerta, primeiramente para a Europa, para aqueles que um dia professaram a fé cristã, se voltem novamente para Deus, e para nós no Brasil, pois muitas das teologias aplicadas nessas nações foram a causa do seu esfriamento, e decepção de muitas igrejas cristãs nos nossos dias. Essas mesmas teologias estão em ação em nossa nação.
Hoje passamos por tempos trabalhosos, não só na nossa nação, mas em todo o mundo, onde vemos os governos das nações se alinhando para imporem em todo o mundo a ideologia da esquerda, que é contra Deus e a sua palavra, e anticristã. Tal estratégia é o advento da chegada do homem da iniquidade, que procurará se passar por Messias, é o anticristo, enganando aqueles que se deixarão levar por suas mentiras e enganos, trazendo para a humanidade grandes tragédias e o juízo de Deus. Amado irmão, exorto a você a cada vez mais se esmerar em buscar a Deus. Devemos crer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.